Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe Jesus, esse irmão, esse amigo incondicional de todas as horas. É sempre edificante, é sempre uma emoção estudarmos, refletirmos sobre as parábolas que Jesus nos deixou. Nos deixou como verdadeiros ensinamentos para que nós pudéssemos aprender nessa laboriosa caminhada evolutiva a respeito de um sentimento que aos poucos nós estamos conseguindo fazer florescer: o amor. A preocupação de Jesus quando nos passa os ensinamentos através de parábola não fica limitada a tempo, não fica limitada a que nós decoremos cada uma destas parábolas e as recitemos de forma poética. A verdade é que Jesus, quando nos passa esses ensinamentos através de parábolas, Ele espera que vagarosamente, cada um a seu ritmo, dentro da nossa capacidade de escolher cada vez mais as boas tendências, afastando-nos das más tendências, Ele espera que nós a entendamos com o coração. Na noite de hoje, a nossa reflexão é a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha. E o texto, para que nós não percamos nenhuma vírgula, nenhum sentido de como Kardec nos trouxe esta parábola através do Evangelho, nós vamos juntos prestando atenção na leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores de que eles teriam uma moeda por sua jornada, os enviou à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros trabalhadores dispostos a encetar mais um dia de trabalho, os convidou a ir à vinha. Repetiu este movimento, repetiu esta visita aos locais onde podia encontrar trabalhadores, na 6ª hora, na 9ª hora e quase na última hora do dia, que o Evangelho coloca-nos como a 11ª hora. A 11ª hora, a forma como os judeus contavam as horas naquele tempo, é muito parecido com as nossas 17 horas do dia de hoje, das 17 às 18 horas do dia de hoje, porque eles começavam a contar as horas a partir das 6 horas, a primeira hora às 6 horas da manhã. E na 11ª hora ele ainda encontra trabalhadores dispostos a trabalharem em sua vinha. Na hora de remunerá-lo, ele oferece a todos eles exatamente o que havia combinado. Uma moeda, na época, 1 denário para qualquer um daqueles trabalhadores. Qualquer um daqueles trabalhadores que lá estiveram, independente do momento que chegaram. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos refletir muito a respeito do entendimento, por uma razão simples que vem à cabeça logo de saída. Mas se o reino de Deus é um reino de amor, e se o amor é a justiça plena, como é que pode comparar-se o reino de Deus com um senhor de vinha que remunera de forma tão desigual os trabalhadores? Porque, afinal de contas, aqueles que estavam lá no início da jornada trabalharam muito mais horas do que aqueles que estavam lá somente no final da jornada. Essa é a primeira grande reflexão que nós poderíamos fazer perguntando a nós próprios: mas isso é correto? Será que existe justiça em remunerar com uma mesma moeda aqueles que estiveram trabalhando
e colocando esforços diferentes. E cabe a nós então aí, novamente pensar no reino de Deus, pensar em Deus e refletir, por exemplo, na seguinte afirmativa: no dia a dia, no cotidiano nosso, nós convivemos com diversos semelhantes em diversos graus de evolução. Certamente, todos nós temos uma história para contar a respeito de um semelhante nosso, que nós chamamos de colega de trabalho, que nós chamamos de inimigo, que nós chamamos de amigo, ou que faz parte do nosso parentesco corporal, como filho, como esposa, esposo, é que num determinado momento aconteceu um fato tão retumbante em sua existência física que mudou completamente. Passou, por exemplo, a considerar Jesus o amigo e irmão incondicional de todas as horas. Mudou a forma de tratar os seus familiares. Mudou a sua postura com relação aos compromissos, chegando no horário, procurando não chegar mais atrasado. Certamente, nós encontramos no meio em que vivemos alguém que nós podemos olhar e oferecer este tipo de relato, que não é um julgamento, é um fato, uma observação do que está à nossa volta. Como também muitos de nós, diríamos na totalidade, já estivemos diante de alguém, ou estamos diante de alguém, que durante toda essa existência física que nós estamos, sempre pautou pela honestidade, sempre pautou pela bondade. Não vimos jamais este alguém procurando desviar-se através do preconceito, através de escolhas relacionadas com posições social de alguém. E aí vem a reflexão: será que a escolha do amor, deste que nós conhecemos desde pequeno, desde os primeiros suspiros, e que está sempre ligado às boas tendências, será que não foi um abraço divino? Será que não foi uma intuição dos bons espíritos que ele permitiu que chegasse? Será que não é o esforço do seu trabalho diário que o tem feito desta forma? Provavelmente sim. E aquele que se transformou depois da juventude? E aquele que transformou os seus 40 ou 50 anos e mudou as suas atitudes? Como é que Deus deveria ter se comportado com ele, quando ele percebeu que aquela situação retumbante, difícil de ser enfrentada, pôde ser agora que ele abriu o coração para que Jesus tomasse conta do espaço? Porque ele chegou mais tarde no entendimento da verdade, ele deveria ser afastado. E nós? Quando nós no cotidiano estamos praticando a caridade material, e de repente neste dia de sexta-feira, nós queremos chegar à Fraternidade Francisco de Assis, o trânsito está atrapalhado, então nós paramos num farol e estamos com o vidro do carro aberto, alguém estende a mão para alimentar-se, e nós pegamos as 2 moedas de 50 centavos, que está ali a nossa mão, e colocamos na mão dele. Diferente de antes de ontem, quando o sol estava a pino, quando estava muito calor, e nós paramos num farol que não foi este, que foi outro, com o vidro aberto, e alguém se aproximou, e nós tínhamos acabado de ouvir um hino de louvor a Deus, então nós abrimos aquela carteirinha que está ali e damos R$5. Por que nós fazemos esta diferença em 2 momentos? Porque a fome de um é diferente de outro? Não, nós fazemos aquele esforço de R$1 ou aquele de R$5, porque a ocasião se apresentou e nós pudemos fazer tudo o que nós pudemos oferecer de bom daquela forma. E nós acreditamos que essa bondade com que nós expressamos esta caridade vai fazer bem para esses 2 semelhantes, da mesma forma. Então, por que nós queremos que Deus acolha diferente no seu amor aquele que o encontra aos 40 anos da idade física e aquele que vem desde o berço? Por que nós queremos, então, medidas diferenciadas? Se fosse assim, será que nós ficaríamos felizes de enxergar a bondade divina, as bênçãos divinas,
a felicidade espiritual caindo sobre Francisco Cândido Xavier, enquanto ele esteve conosco, diferentemente do que cai sobre nós quando nós fazemos um esforço de progresso? Nós não ficaríamos assim preocupados só porque ele é famoso, só porque ele faz a bondade todo dia? E eu? E o meu esforço para ser bom 2 minutos por semana? Como é que pode ser considerado? E quando nós fizermos essa reflexão, nós vamos perceber que o reino dos céus é todo justiça, é amor o tempo todo. E este Pai querido, que cria o universo a cada segundo, observa o nosso esforço para melhorarmos-nos, para eliminar as nossas más tendências, para nos relacionarmos sem preconceito, para sermos o comportamento do amor conforme nós queremos entendê-lo, e nos abençoa, e nos dá a sua mão, e nos dá seu abraço, e nos oferece o seu consolo, independente se é de madrugada, se é ao meio-dia, se é ao final da tarde, independente se nós estamos na crise da adolescência, agora em dúvida do que fazer com o nosso corpo, com a mudança de voz, nos afastamos dele, depois passamos da crise da adolescência, estamos ali nos 20 anos de idade, 22 anos de idade, meu pai, perdoa, eu fiquei 3 anos longe de ti, agora eu quero te encontrar de novo, ele nos abraça. Ou da crise da meia-idade, quando nós começamos a compararmos-nos com aqueles que estão vindo mais jovens, e nos sentimos preteridos nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, então falamos, Deus não existe, porque Ele me abandonou agora no meio da minha idade, quando eu mais precisava dEle, e de repente a gente percebe que não está abandonado, retorna para Ele, encontra-o através da família, encontra-o através da religião novamente, se sente fortalecido, Pai, me perdoa, eu fui injusto contigo, e Ele nos abraça com carinho, Ele nos abraça com amor, Ele nos abraça reavendo todas as nossas oportunidades. Quando nós enfrentamos a última crise que todos nós enfrentamos, segundo os psicólogos, que nós já estamos ali com os cabelos bem brancos, com dificuldade de andar, e que nós queremos ir numa palestra e não dá tempo, porque o filho não chegou para levar, o dia está chuvoso, e eu não posso pegar agora 3 conduções, porque a minha perna dói. Mas era tão importante eu ir lá, e de repente esqueço que posso ver pela internet. E fico revoltado, esqueço de orar, e depois eu oro. E depois quando eu oro, e depois quando eu me aproximo de Deus novamente, Pai, perdoa, foi só um momento. Ele me abraça novamente. Então, todo o esforço, todo o trabalho que nós engendrarmos em direção ao amor, todo o esforço, todo o trabalho que nós fizermos para melhorarmos o ambiente da nossa comunidade, ele é bem visto sempre por Deus. Porque quando Jesus nos fala, através da parábola do trabalhador, e quando ele nos fala deste que vem nos buscar, quando ele nos fala do pai de família que vem nos buscar para o trabalho, ele está nos apresentando a Deus, dizendo que Deus não se cansa de nos considerar co-criadores, dizendo que Deus, como esse Pai querido e amoroso, não se cansa de nos oferecer oportunidade, observa sim os nossos tombos, mas Ele não está preocupado com os nossos tombos, Ele está preocupado em quantas vezes caídos nós vamos querer levantar. Então, como este Pai querido, Ele vai oferecer a mão estendida, Ele vai oferecer o seu amor, Ele vai oferecer o seu carinho, quantas vezes nós cairmos. E Ele pacientemente espera, encarnação por encarnação, que nós tenhamos a possibilidade de poder reconciliarmos-nos com o amor, de poder reconciliarmos-nos com a vida social fraterna. Nós podemos estar pensando e fazendo parênteses, mas fraterno eu sou. Eu exerço a fraternidade a todo momento. Podemos asseverar, sem julgamento, mas com toda a certeza de que o único Espírito
que foi capaz de exercer a fraternidade universal foi Jesus. Só Jesus. Nós estamos aprendendo a ser fraternos. Porque ainda nós, no cotidiano, somos fraternos com o parentesco corporal, para dizer uma limitação. Mas não somos tão fraternos com os argentinos, quando se trata da Copa do Mundo de futebol. A fraternidade universal não tem preconceitos. Então, nós estamos aprendendo a ser fraternos e Deus nos oferece esse espaço a cada dia. Jesus, esse irmão e amigo incondicional, fica do nosso lado incondicionalmente. Todas as vezes que nós lembramos dele, ele nos emociona. Toda vez que nós deixamos que ele participe da nossa vida, ele nos faz espíritos do amor, expressos no nosso comportamento, através do nosso olhar, do nosso aperto de mão, do nosso falar, da nossa forma de conversar. Então, quando fazemos a reflexão a respeito desta parábola, nós podemos ter a certeza absoluta de que este senhor da vinha, este pai de família que foi buscar para o trabalho, é Deus nos buscando constantemente, a cada dia, para o trabalho de buscarmos a nossa evolução e aprendermos a amar. Mas se Deus me busca para o trabalho, é porque Ele tem uma vinha? Tem uma vinha. Deus possui uma vinha. A única certeza que nós podemos ter é que se Deus nos busca para o trabalho, Ele tem uma vinha. E esta vinha é todo o universo. Esta vinha é todo o planeta Terra. Esta vinha é todo o orbe espiritual. Esta vinha são todas as galáxias. Essa vinha são todas as vias lácteas, que são mais do que centenas, dezenas, compondo o universo. Ele nos oferece a possibilidade de nós trabalharmos para o universo, porque nós somos seres eternos. Nós somos espíritos eternos. O corpo perece, o espírito permanece e continua tendo a possibilidade do trabalho. Então, nós temos a vinha como sendo este universo. E sendo a vinha o universo, significa que a cada respiração nós podemos ser um trabalhador. A cada respiração. Ah, mas eu estou acamado, eu estou com febre, eu mal posso respirar. Posso trabalhar? É claro que pode. Quando você respirar, você diz graças a Deus em pensamento. E quando você inspirar o ar, me abençoe, Pai querido. Está trabalhando, está conversando com Deus, está trabalhando, está oferecendo amor, está oferecendo a sua disposição de aceitar-se como filho deste Pai querido. Mas se eu estou trabalhando no universo, se eu estou enxergando esse universo, então eu sou um trabalhador? Claro, é um espírito eterno que trabalha, mas eu estou aqui na terra agora, é um ser humano, é uma alma, é um espírito encarnado, não tem razão nenhuma para não trabalhar. E eu posso descansar? Pode, enquanto descansa trabalha em oração, mas pode descansar. Mas eu posso servir o próximo? É claro, deve, é um dever, eu vou servir o próximo, eu vou trabalhar. E tem hora para eu trabalhar? É claro que não. Eu posso trabalhar de madrugada, eu posso trabalhar de manhã, de tarde, de noite, eu posso trabalhar num ponto de ônibus, eu posso trabalhar dentro de um coletivo, eu posso trabalhar no local que eu trabalho, onde eu quiser trabalhar, eu posso trabalhar. A escolha de trabalhar é minha. Mas quando eu quero conversar com Deus, eu preciso de um espaço reservado. Eu fico emocionado quando eu escolho esse espaço para trabalhar com Deus. Eu chego em casa mais cedo naquele dia. Eu reservei um espaço lá em casa, é um quarto, lá no fundo. Ninguém entra. Quando eu vou trabalhar com Deus, ninguém entra. Eu peço para o pessoal respeitar aquele meu momento. Tem uma luz azul,
do tipo desta azul que nós temos aqui, e eu só deixo ela acesa, fica um ambiente gostoso. Eu tenho um aparelho de som que toca umas músicas maravilhosas, e eu coloco uma canção daquela que o Rubens toca. Eu peguei o CD do Rubens, levei para casa. Rubens é um companheiro nosso aqui de jornada, que se diverte tocando música e trabalhando com música, não é, Rubens? Então, eu fico ouvindo aquela música, eu fico emocionado e converso com Deus. Será que precisa, para trabalhar, só um ambiente desse? E se eu estiver num ônibus lotado, desse que circula aí da Penha até o centro da cidade, e eu perceber que o ambiente está ficando tenso porque o trânsito não anda e tem este e aquele atrasado, eu não posso trabalhar? Será que eu não posso orar? Será que eu não posso sentir-me num quarto com luz azul? Será que eu não posso sentir a música divina pedindo para que eu trabalhe? Então eu posso trabalhar qualquer hora do dia. Eu posso estar trabalhando qualquer hora do dia, qualquer minuto. Ah, essa noite foi difícil trabalhar, hein? Foi, estava muito calor. Aí eu comecei a trabalhar e dormi. Eu estava orando em trabalho, pedindo pela humanidade, pedindo pela família, pedindo pelos problemas e dormi. E agora eu estou muito cansado porque você sabe que eu sofro de insônia. Eu dormi, mas eu acordei 4:30 da manhã e não dormi mais. E fez o quê? Fiquei olhando o teto. Por que não trabalhou? Como? Orando, pedindo as bênçãos dos espíritos amigos, oferecendo-se para essa jornada de trabalho que se estendeu. Nós não ficamos acordados por acaso. Nós não ficamos sem dormir por acaso. Às vezes acontece. E as preocupações chegam. E aí nós nos afastamos da oração, a mente vira uma oficina de maldade. Então nós estamos planejando o que nós vamos fazer para enfrentar o problema de amanhã. Como é que nós vamos ludibriar aquele que vai nos trazer um problema amanhã? Mas se nós orarmos, estamos de novo trabalhando. Porque o trabalho significa, no caso da reflexão desta parábola, exercitar o bem. Exercitar o bem. E qual será a recompensa que nós temos quando nós exercitamos o bem? Vamos pensar um pouco qual é a recompensa que nós temos. Certamente todos nós já nos sentimos em algum momento, por alguma ocasião, muito bem, depois de ter tomado uma atitude que nos deixou feliz. Sentimos bem e ficamos felizes. Quando, por exemplo, nós percebemos que um semelhante nosso, representado por um colega de trabalho, por um filho, por uma esposa, por alguém do parentesco corporal, ou por alguém do nosso grupo de trabalhadores voluntários, eu precisava falar com você hoje. E nós ouvimos. O que é tão difícil, é difícil para nós ouvirmos. Sabem por que é difícil? Fazendo um parênteses. Se a gente sair daqui hoje à noite, agora, e tiver possibilidade de usar a internet, entra lá no Google e coloca lá assim, ó, curso de oratória. Parece uma lista imensa de cursos de oratória. Podem reparar. Do professor tal, do psicólogo tal, do psicoterapeuta X, diversos cursos de oratória. E a oratória é a primeira qualidade como ser humano que a gente aprende com rapidez, juntamente com reaprender a andar. Qualquer ser humano, quando nasce, quando ele está com 3 ou 4 anos de idade, ele já corre para todo lado e fala quase tudo. Agora entrem lá, hoje à noite, coloca lá assim, ó, curso de escutatória. Não aparece nenhum. Não tem curso de escutatória. Porque nós ainda estamos aprendendo a ouvir. Nós levamos 4 anos, numa existência física de 70, para aprender a falar. E 66 para aprender a ouvir. Então, quando aquele dia nós ouvimos, e fomos capazes de conversar com aquele que quis conversar conosco, e aí percebemos que ele ficou feliz, que ele se sentiu bem,
2 dias depois ele encontra aquela conversa, foi formidável, que bom que eu te encontrei. Gera uma felicidade tão grande, gera um gozo espiritual, que é eterno. Por que nós falamos gozo espiritual? Porque tem o gozo material. Esse passa rápido. Querem ver? Só para citar um exemplo. Supondo que alguém de nós aqui, como eu, gosta muito dos doces de leite que vem lá de Guaxupé. Pode vir de qualquer cidade mineira. Então, quando vem o primeiro pote de 500 gramas, por puro egoísmo eu falo, esse é só meu. Aí colocam 2. Quando eu estou na metade do primeiro, eu já não quero mais. Já enjoou. Já estou acostumado. Não dá mais. O gozo material passou rápido. O gozo espiritual não passa nunca. Nós sempre vamos ter aquela lembrança de ter sido o companheiro que ouviu, o companheiro que aconselhou, o companheiro, o irmão, que naquele momento difícil foi capaz de escutar. Então, qual é o salário dos grandes trabalhadores da vinha do Senhor? É a felicidade. É a felicidade de sentir-se como parte, como co-criador do universo, contribuindo para a nossa felicidade e contribuindo para a felicidade daqueles irmãos que nós encontramos ao longo da jornada, porque são todos irmãos. Mas aquele que está preso no presídio de Presidente Prudente é irmão. A justiça divina encarregar-se-á de, no momento exato, ele ser um trabalhador da vinha que vai entender o amor. Pode ser que não seja nessa encarnação, mas por que eu tenho que estar preocupado com o momento em que ele vai se converter? Eu tenho que estar preocupado em oferecer minha ajuda, não o momento que ele vai se converter. Para isso a gente precisa ter o reino dos céus na mente, da forma como Jesus nos disse, que o reino dos céus, não nesta parábola, assemelha-se, como uma criança. As crianças são, vinde a mim as criancinhas, porque elas representam o reino dos céus. Nós precisamos ter esse sentimento de criança que nós ainda somos. Um bispo católico, que desencarnou em 9 de dezembro de 1979, que viveu nos Estados Unidos da América, que mais tarde tornou-se arcebispo, chamado Fulton Sheen, disse que Jesus procurou mostrar a criança simbolicamente como o reino dos céus, porque toda criança, de acordo com a observação que ele fez, até os seus 6 anos de idade, nós sabemos por quê? O bispo não sabia, dentro do conhecimento da época dele, não tem passado em suas preocupações e não tem futuro, vive um eterno presente, acredita que o presente é eterno. Então, se alguém lhe fez uma maldade, no minuto seguinte ela já esqueceu. E ela não se preocupa com o futuro, porque ela quer viver intensamente as relações do presente. Nós, como trabalhadores da vinha do Senhor, precisamos começar a viver o presente. Então eu não preciso ter preocupação com a encarnação de fulano, de ciclano, de beltrano, se ele está aproveitando bem ou aproveitando mal. Afinal, ele é meu irmão. Eu preciso oferecer a minha bondade. Eu preciso oferecer a minha caridade. Eu trabalho e ganho a felicidade. Os judeus dizem que existem 8 níveis para nós nos sentirmos caridosos e praticarmos a caridade como Paulo nos apregou. E eles colocam
que no primeiro nível de caridade é quando nós olhamos, e ele exemplifica, os judeus exemplificam através da caridade material. É quando nós olhamos o que nós temos e pensamos assim: isto eu não vou mais usar, nem isso, nem isso, nem isso. Fulano e cicrano precisam, eu vou levar para eles. Mas a gente leva, mas a consciência está dizendo assim: ó, leva, você tem outros, você não vai usar mesmo. Esquece que um dia pode voltar à moda, leva. Então, nesse primeiro nível de caridade, nós doamos com relutância. Mas é caridade. Mas nós doamos com relutância. O segundo nível de caridade, segundo os judeus, a gente já evolui e já pega exatamente o que sobra e leva para quem precisa, sem ter essa relutância. Mas nós ainda só transferimos o que sobra. No terceiro nível, nós começamos a doar o que temos, um pouco do que sobra, mas procuramos fazer diante de algum público para ver que nós estamos sendo caridosos. Num quarto nível, nós repetimos essa mesma ação e aí nós não queremos que nenhum público veja, mas nós achamos uma forma de ser divulgado através dos meios de comunicação que nós estamos sendo caridosos. Mas é caridade. Num quinto nível, nós queremos um anonimato, mas nós queremos ver quem é que vai receber a caridade. Então a gente embrulha o que tem que dar em um manto, em um jornal, coloca num canto aonde a gente vê que alguém caridosamente, que necessita da caridade, vai passar, e fica torcendo para que alguém, além de nós, veja que alguém pegou e se beneficiou. Nós ainda precisamos. Em um nível mais acima da caridade, nós fazemos esta caridade dessa mesma forma, não ficamos lá para ver, mas ficamos procurando no noticiário de jornal ou em algum lugar para ver se foi noticiado que alguém se beneficiou deste ou daquele determinado bem, para a gente sentir lá no ego: fui eu que deixei. E no último nível de caridade, os judeus dizem que é quando nós olhamos a humanidade, olhamos o universo, sentimos-nos trabalhadores da vinha do Senhor, e só para ficar feliz, procuramos oferecer toda a nossa contribuição antes que eles precisem, aqueles que nós estamos vendo que poderão precisar, oferecendo a doação da instrução, oferecendo a doação do exemplo, oferecendo a doação da amizade, oferecendo a doação, ainda que ela possa ser, que ela necessite ser material, para evitar que este nosso semelhante passe por dificuldades desnecessárias. Sabem por quê? Porque quando nós nos sentimos assim, desta forma, nós estamos entendendo exatamente a resposta à questão 930 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos respondem, no questionamento se como deve ser feita a divisão do trabalho, todos têm que ter a oportunidade, desde que não tenham preconceitos, desde que não se sintam marginalizados. E eles continuam na questão 930, porque esta é a questão 929. Mas e se estiver impossibilitado, estiver acamado, estiver sem chance de trabalhar? E os imortais respondem: em uma sociedade organizada, nenhum ser humano pode morrer de fome. Então os trabalhadores da vinha do Senhor, do universo, recompensam-se com a felicidade e evitam
e evitam que qualquer um dos seus semelhantes, que qualquer uma das criações divinas que esteja diante dos seus olhos, possam perecer de fome, de sede, ou possam ter frio. Antecipamo-nos a estas ações. Mas o que eu estou ouvindo é pura filosofia, porque eu vejo a fome, eu vejo o problema, eu vejo a dificuldade ocorrendo diante dos meus olhos. Quando eu estava vindo para cá, aconteceu isso, e vai continuar acontecendo enquanto nós formos uma sociedade que não se organizou para não ter fome. E vai continuar acontecendo enquanto nós estivermos necessitados das expiações e das provas para poder entender o amor. Daqui a pouco estaremos nas regenerações, nos planetas de regeneração. Só precisaremos das provas para ver se nós entendemos mesmo. Mas por enquanto ainda temos essa dificuldade. Como trabalhadores que entendem a caridade, como trabalhadores que percebem este amor, que percebem este carinho que Deus nos dispõe, que Deus nos oferece a cada momento, nós vamos percebendo e colocando em prática e sabendo que tudo é trabalho, como está na questão 675 do Livro dos Espíritos. Tudo que ocorre para o desenvolvimento próprio ou do nosso semelhante é trabalho. Escutar para que ele desabafe é trabalho. Oferecer a mão para que ele se apoie é trabalho. Orar para o bem da humanidade é trabalho. Orar para nós buscarmos a paz é trabalho. Tudo, absolutamente tudo é trabalho. Então, quando fazemos a reflexão neste maravilhoso ensinamento de hoje, que Jesus nos deixa a todo momento, a todo instante, através dos nossos semelhantes, das religiões cristãs, esses diversos exemplos, que possamos entender que nós estamos como co-criadores construindo o universo, através das amizades, através do trabalho profissional, através do trabalho voluntário. Que o grande Senhor desta vinha, que o grande Senhor deste universo, é este Pai querido que jamais nos abandona. Que não queiramos que nenhum daqueles que estejam conosco na jornada e que os olhos enxergam, ou que os sentimentos percebam, que mesmo estando longe estejam necessitados, possam deixar de receber a ajuda de Deus. Será que nós seríamos amor se nós pedíssemos a Deus que não abençoasse o Benedito, aquele nosso amigo lá do trabalho, porque hoje ele foi maldoso conosco? Que não abençoasse o filho do Anselmo, porque depois que a filha nossa, material, começou a sair com o filho do Anselmo, ela enveredou-se em drogas? Não. A bênção, o carinho, o amor, para todos nós. Mas eu não estou entendendo agora, não tem importância. Jesus falará nos nossos corações e Deus apresentará estas opções todo dia, até o dia que nós entendamos. E o dia que nós entendermos, aí sim, nós vamos perceber que não tem hora para iniciar o trabalho e não tem hora para terminar. E que a recompensa será sempre uma só: a felicidade de servir. E aí, quem sabe, nós, nesta encarnação que estamos evoluindo, mudando os nossos comportamentos, eliminando as más tendências, cheguemos um dia, no último suspiro, naquele momento em que nós vamos sair agora e fazer a passagem. E quando vamos fazer esta passagem, fechamos os olhos e possamos, naquele último sentido, se estivermos podendo, pensar, dizer: obrigado, Pai, estou passando agora, deixando o corpo e continuando o trabalho no plano espiritual. Obrigado, Pai,
por esta oportunidade. E que nós possamos, no plano espiritual, depois de atendidos, depois de observados por todos aqueles que estão lá nos recebendo, acordado, consciente de que agora o corpo ficou e nós lá estamos, se alguém deste plano espiritual nos perguntar, como foi? Nós possamos, imitando os gestos de esfregar as mãos, dizer, foi maravilhoso. Por quê, irmão? Porque finalmente eu entendi, então eu amei, então eu trabalhei como Jesus me ensinou. E que Ele nos abençoe, e que Ele amazie o nosso coração com amor. E que neste momento em que nós juntos encerramos esta reflexão, que nós possamos fazê-lo dizendo assim, Pai querido, te entrego o meu coração. Cuida, Pai, dos meus pensamentos. Se possível, me libere dos tormentos. Que assim seja. Graças a Deus.